Que acontece quando uma dívida simplesmente não pode ser paga mais? No caso de uma pessoa ou de uma empresa, quando a dívida ultrapassa a capacidade de pagamento, normalmente é feita uma negociação entre ambas as partes. Em alguns casos, esse acordo é mais direto. O pagador simplesmente fala que não tem como pagar e o recebedor fica sem receber. Em outros, acontece uma reestruturação, em que o pagador fala que precisa de mais tempo e os dois juntos conseguem reestruturar o meio termo. E há algumas situações que o acordo fica num intermediário entre essas duas situações. Mas agora imagine a gente ampliar o foco e olhar em uma escala global e perceber que por vários motivos essa dívida que os países construíram não pode mais ser paga. Será que a gente vai conseguir empurrar esse problema para sempre ou vai chegar uma hora que esse sistema vai colapsar? Antes de responder isso, eu quero te mostrar por que essa dívida é impagável. Eu separei esse raciocínio em três partes e tudo começa pela oferta da moeda. O gráfico que você está vendo mostra o volume total de dinheiro dentro do sistema bancário dos Estados Unidos. Ele é conhecido como M2 Global. Atualmente, esse número gira em torno de 22 trilhões de dólares. Essa base monetária vem crescendo ao longo dos anos e ela expandiu de forma drástica depois da pandemia. Só que esse número, por mais alto que possa parecer, não é nada comparado com a dívida americana. Vou dar um exemplo claro aqui. A dívida pública americana, ou seja, o quanto o governo dos Estados Unidos deve a seus credores, já ultrapassa 36 trilhões de dólares. Eu sei que você deve estar pensando agora, como que isso pode acontecer, sendo que todo o dinheiro que tem nos Estados Unidos é 22 trilhões e a dívida deles é 36 trilhões. Mas a situação piora um pouco mais. Veja esse outro gráfico sobre a dívida das famílias americanas. Se a gente adicionar todas as dívidas imobiliárias, o total da dívida habitacional sobe para algo próximo de 18 trilhões. Então, o governo deve 36 trilhões de dólares e as famílias americanas devem 18 trilhões de dólares. A soma disso dá 54 trilhões e a gente nem contou as dívidas corporativas ainda. E como se não pudesse piorar, se a gente for além da fronteira dos Estados Unidos e somarmos toda a dívida em dólares fora do território americano, os números impressionam. Esse sistema é conhecido como eurodólar. Ele representa todos os dólares que circulam fora dos Estados Unidos, principalmente por meio de bancos internacionais e instituições financeiras que operam com ativos dolarizados. E essa fatia da dívida é ainda maior que a dívida americana. Estima-se que esse sistema possui mais ou menos 70 trilhões de dólares em dívidas. Só que como esses números não são auditáveis, e não tem um balanço específico, alguns especialistas acreditam que pode chegar até 100 trilhões de dólares. Ou seja, não importa como você veja a situação, simplesmente não tem dólares suficientes para pagar todas essas dívidas. E agora você pode estar pensando, como que essa dívida foi criada se esses dólares nem existem? E a resposta é colateralização. É como se o mesmo dinheiro fosse emprestado várias e várias vezes seguidas, como se ele fosse novo toda vez. E eu vou te explicar como que isso pode funcionar. Você deposita $1.000 na sua conta corrente do banco A. Naquele momento, você tem os $1.000 e pode retirar eles a qualquer momento. Então, o banco A pega parte desse dinheiro, vamos dizer que $800, e financia o governo americano, comprando um título de dívida, conhecido como título público. O governo tem os seus próprios gastos, e vamos dizer que esses $800 foram direcionados para o benefício de aposentadoria de alguém. E esse aposentado deixa esse dinheiro lá como reserva. Então, o governo, para pagar esse aposentado, deposita no banco B esse valor. Assim como o primeiro que depositou os $1.000, naquele momento específico, o aposentado também tem os $800 que ele pode retirar. Mas se você perceber, esse dinheiro foi criado a partir daqueles primeiros $1.000. Se você for jogar em uma escala maior, vamos dizer que o banco B utiliza $600 desse dinheiro que entrou em seu fluxo e compra títulos do Tesouro também. Esse dinheiro volta para o governo e o governo paga, por exemplo, parte do salário de alguém do exército com esses $600. Então, o governo deposita esses $600 na conta corrente do soldado no banco C. Se você for perceber, ao mesmo tempo, você tem os seus $1.000 no banco A, o aposentado tem os $800 no banco B e o soldado tem $600 no banco C. Assim, houve vários e vários empréstimos ao longo do caminho usando o mesmo dinheiro. E cada negócio que o banco faz, seja para pessoas, para o governo
ou para empresas, gera um certo nível de alavancagem com esse dinheiro. Para cada dólar que existe, existem múltiplos dólares em formato de dívida. Agora, se você está acompanhando até aqui, a gente vai para a segunda parte do vídeo, que são os juros. Essencialmente, os últimos 40 anos foram de quedas ano a ano das taxas de juros americanas, e isso tornava as dívidas mais baratas. Não só as dívidas das pessoas e empresas, mas também a dívida que o governo fazia. Então, com os juros caindo dessa forma ao longo das últimas décadas, houve um endividamento não só das pessoas, das empresas e também do governo em massa. Principalmente nessa última década, muitas empresas e startups pegaram dinheiro a juro quase zero durante anos, e a consequência foi que eles conseguiam se financiar às vezes por anos, mesmo sem dar lucro. O problema é que uma hora esses juros precisam subir. Não existiria um pior momento possível para os juros começarem a subir que agora, porque enquanto os juros estavam altos, nos anos 80, as pessoas e empresas pensavam 2, 3 vezes antes de pegar um empréstimo. Então o mundo não estava alavancado. E agora que as taxas de juros voltaram a subir de uma forma rápida, o mundo está alavancado e alavancado de uma forma que nunca teve antes. E fazendo um link com o que eu falei no começo do vídeo sobre o governo americano, ao longo dos últimos anos e décadas, eles acabaram gastando de uma forma sem precedentes. E isso fez com que, no momento atual, a dívida não consegue mais ser estancada. Se a gente for analisar, não é uma medida popular para os congressistas falar sobre austeridade e corte de gastos. Eles sempre pensam em se reeleger. Então, muitos podem até entender que precisa ser feito esse corte de gastos, mas em público eles não se pronunciam dessa maneira. Se os juros entram em um novo ciclo de aumento de taxas, não tem como não ter uma desalavancagem desse sistema. O governo americano está sem muitas opções do que ele pode fazer. E na minha visão, a gente está na beira do penhasco e a gente vai cair ainda esse ano. Mas eu vou fazer um vídeo que vai explicar quais fatores que vão desencadear esse processo. E para mim, os rumos dessa novela podem ser parecidos até com o que aconteceu em 1929. Eu acredito que a gente está num momento que quem entender o cenário mundial e os ciclos de mercado vai conseguir não só proteger o seu capital, mas também até multiplicar ele e aproveitar essa situação. Não é à toa que o Warren Buffett ele está com 350 bilhões de dólares em caixa, esperando os mercados derreterem para poder comprar barato, exatamente como ele fez na crise de 2008. Pode ter certeza que os próximos meses vão ser bem loucos e que você precisa ajustar teu portfólio agora. O meu intuito é que o máximo de pessoas consiga passar, se proteger e até ganhar dinheiro com esse momento. Caso você queira um direcionamento mais detalhado do teu portfólio, eu vou deixar um link aqui embaixo para você clicar caso você queira marcar um horário comigo. Agora vamos para a terceira etapa. Quais as possíveis soluções? Eu vou trazer aqui os dois caminhos mais prováveis que o governo vai utilizar para tentar sair dessa enrascada. Eu não acho que os Estados Unidos ele conseguiria monetizar toda a dívida deles através do Banco Central e também não acho que os Estados Unidos aceitaria dar um calote na dívida. Se houvesse um calote, isso congelaria todos os gastos do governo, incluindo os salários de funcionários públicos, benefícios e até o exército. Então isso não aconteceria na minha visão. E também eu não acredito em impressão desenfreada de dólares, porque isso geraria uma inflação maior e estressaria ainda mais a curva de juros. Então agora eu vou falar os dois caminhos que eu acho mais prováveis, que é crescimento e austeridade. O crescimento, na minha visão, é a estratégia mais provável que os Estados Unidos vai usar. O secretário do Tesouro, o Scott Bessent, vem dado algumas declarações que acredita que eles vão sair desse tumulto através do crescimento. E a ideia do crescimento é que haja um crescimento real maior que a taxa de juros. E isso também eliminaria alguns déficits anuais. Se fosse fazer uma analogia, seria como se o teu salário subisse todos os meses até o ponto que você aos poucos conseguisse diminuir e ir pagando a tua dívida. A gente precisa entender só que essa não é uma solução de curto prazo e ela exige mudanças profundas dentro do governo americano. Agora vamos falar de austeridade. Como o nome já diz, seria simplesmente gastar menos. Mesmo sendo uma medida impopular, exigiria muitos cortes, reduções, reformas no sistema de aposentadoria, entre outras coisas. Com certeza, essa medida afetaria boa parte da população americana. Isso geraria um estresse interno muito grande para o partido e para o governo. Até o Elon Musk iniciou um programa de corte de gastos, porém ele percebeu
que ele não conseguia cortar gastos na mesma medida que o governo americano fazia novas dívidas. E qual caminho eu acredito que aconteça? Realisticamente, eu acredito que nenhum nem outro vai dar tempo de ser implementado, porque eu acredito que a gente já está andando na corda bamba. Tem um ditado no mercado que diz que algo não é um problema até que se torne um problema. Porém, eu acredito que a partir do momento que esse problema vier à tona, não vai ter solução mais. Então, o que eu posso falar para vocês é que a hora de agir é agora. Até o próximo vídeo.